Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O Irã contestou uma reportagem do jornal New York Times que diz que o país rejeitou um acordo de cessar-fogo apresentado pelos Estados Unidos e pelo Iraque. Segundo o Teherã, a afirmação é completamente enganosa. Vamos então com o nosso editor de internacional, Diego Pavão, já aqui com a gente também para essa conversa. Tudo bom, Diego? Bom dia mais uma vez. Oi, Carol, tudo bem? Bom dia para você e para quem acompanha o Novo Dia em casa. Bem, vamos primeiro trazer para quem está nos acompanhando o que diz essa reportagem, né? Como que teria sido apresentado os termos desse acordo e agora o que vem de manifestação por parte de Teherã. Pois é, segundo o jornal The New York Times, o Irã não quis aceitar essa proposta porque essa proposta deixaria em aberto a questão do Estreito de Hormuz. A gente precisa lembrar que o Irã quer exercer poder, o controle sobre o Estreito de Hormuz, essa via tão importante para o comércio mundial de petróleo. Os Estados Unidos, claro, rejeitam qualquer tentativa de controle, até o direito internacional mesmo rejeita controlar uma via, uma passagem que é formada naturalmente, né, na questão geográfica. Só se pode cobrar pedágio, por exemplo, em passagens que foram construídas pelo ser humano, não que foram formadas naturalmente, como é o caso do Estreito de Hormuz, e por isso não quis aceitar essa proposta. O Irã não quis aceitar essa proposta porque essa questão sobre o controle do estreito estaria sendo deixada em aberta. O Irã ainda chamou de enganoso tudo isso, né, esse relato de que houve essa proposta. Teria sido uma proposta que partiu do Iraque, isso depois do presidente Donald Trump encontrar com o primeiro-ministro do Iraque na semana passada. O Irã também disse que continua aberto, continua valorizando a diplomacia, mas que tudo isso é enganoso. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam os ataques contra o território iraniano, já na 13ª noite de ataques, dessa última leva que a gente tem visto lá no Oriente Médio. A gente tem relatos de 4 mortos, isso a partir da mídia iraniana. E, além disso, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, foram atingidas novas instalações de lançamento, armazenamento de mísseis e também de capacidades marítimas. Isso os Estados Unidos estão tentando fazer com que o Irã tenha menos capacidade de destruir ou atingir aqueles navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Agora, uma discussão que começa a esquentar nesse contexto de guerra é a ideia que os Estados Unidos sugeriram, Carol, de usar ativos iranianos congelados, ou seja, aquele dinheiro que o Irã eventualmente ganhou com a venda de petróleo, mas nunca recebeu por causa das sanções americanas, usar esse dinheiro para, por exemplo, cobrir os danos causados a navios cargueiros, petroleiros, que forem atingidos no Estreito de Hormuz, ou no Mar Vermelho, ou também no Golfo Pérsico. Usar esse dinheiro que é do Irã para restituir um dano causado pelo Irã. Isso o Irã disse que não concorda, que disse inclusive que é algo que seria incendiário, dizendo até que isso abriria um precedente para falar, olha, se o nosso dinheiro pode ser usado assim, o dinheiro de ninguém no mundo estaria seguro. Essa é uma ideia que causou muita polêmica, claro, em outro contexto, mas na guerra da Ucrânia, porque a União Europeia, por exemplo, quis fazer algo nos mesmos moldes, quer dizer, usar o dinheiro da Rússia, congelado também por causa de sanções internacionais, para restituir, por exemplo, danos que forem causados na guerra da Ucrânia. Isso levou uma enorme rejeição da Rússia, uma enorme discordância, inclusive levou a Rússia a fazer ameaças até mais graves em relação à guerra na Ucrânia. E agora a gente vê isso acontecendo também em relação ao Irã, Carol. Enquanto isso, a gente está acompanhando a escalada dessa tensão na região, não só no Estreito de Hormuz, citado pelo Diego, Mar Vermelho também. A gente lembra, por exemplo, preços do petróleo dispararam depois de ataques dos Houthis contra 2 embarcações na Arábia Saudita, no Mar Vermelho. Governos estão reagindo diante do que a gente está acompanhando, justamente por conta dos impactos econômicos de tudo isso, e tentam frear o aumento do preço dos combustíveis. Aqui no Brasil, o Ministério da Fazenda prorrogou a subvenção do combustível para os próximos meses, como a gente acompanha agora na reportagem. Ao longo desta quinta, o barril do tipo Brent chegou a subir 7%, negociado a mais de $100 pela primeira vez desde maio. O susto dos investidores ocorreu depois de um ataque Houthi contra petroleiros sauditas no Mar Vermelho. O governo de Mohammed bin Salman garantiu que a equipe do navio está segura.
O grupo rebelde aliado do Irã disse que prosseguirá com as operações navais contra a Arábia Saudita no Estreito de Bab el-Mandeb, por onde cruzam cerca de 5% de toda a produção de petróleo no mundo. A passagem também serve como alternativa ao Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que responsabilizaria o Irã pelos ataques dos Houthis e falou em uma punição militar. Apesar do apoio, Trump mudou uma posição nas relações com os sauditas. Ele condicionou o acordo nuclear assinado nesta quarta-feira com Riad à participação do reino nos Acordos de Abraão, que normalizariam as relações com Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comemorou o movimento dizendo que seria histórico. O governo saudita ainda não se pronunciou. A Casa Branca diz que está negociando para que o acordo nuclear siga de pé. O texto precisa passar pelo Congresso, onde possivelmente seria aprovado. E o presidente americano lida com outros problemas no parlamento. A Câmara dos Deputados americana votou novamente para reduzir os poderes de guerra de Trump. O texto contou com votos de republicanos, mas acabou parando no Senado. No entanto, a oposição deve seguir forçando votações no Congresso, já que tem garantido mais apoio dos governistas.